Olá, Elivaldo, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha. Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o prefeito de Teresina, prefeito Firmino Filho. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Obrigado pela presença. E a gente começa com uma notícia boa, prefeito. Teresina, de acordo com o Cadastro Geral de Empregos, foi a capital do Nordeste que mais gerou empregos no ano de 2015. E em relação às capitais do Brasil, ficamos na terceira colocação. Qual foi o fator principal para que a gente, no momento de crise econômica, no momento em que o país perde empregos, Teresina se destaque? O fator preponderante para esse crescimento de empregos na cidade de Teresina foi a instalação de um polo de call center. Há 2 anos e meio que nós aprovamos uma lei municipal criando incentivos fiscais para a atração de empresas nesse setor de call center. E já temos a implementação até agora de 3 plantas, 2 plantas situadas na Zona Sul, uma planta situada lá no Grande Disseu, e temos já engatilhado uma 3ª planta que vai ser localizada lá na Zona Norte de Teresina. Já foi gerado por esse setor um pouco mais de 12 mil empregos de carteira assinada. É importante destacar que esses empregos geralmente são para jovens no primeiro emprego, de 18 a 25 anos de idade, geralmente mulheres, a grande maioria é de mulheres, e também é importante, essa renda, geralmente, ela é utilizada para o financiamento da educação superior. Portanto, é uma política de geração de emprego e renda que deu certo de forma rápida e de forma bastante efetiva. Só para fazer uma pequena comparação, o programa de hortas comunitárias da Prefeitura de Teresina, que vem desde 1986, ele tem um pouco mais de 2 mil famílias engajadas nesse processo. Isso levou algum tempo para ser conquistado. E esse programa, em curto espaço de tempo, conseguiu gerar esse volume significativo de empregos. E há uma meta até o ano que vem de 18 mil novos empregos? Exato. O nosso desafio é a atração de novas empresas, crescimento das plantas atuais, para que nós possamos chegar... Para explicar, né, prefeito? Essas 18 mil empregos têm alcance nacional e se instalam em Teresina. Para explicar para as pessoas direitinho. Basicamente, nós já conseguimos atrair 2 empresas, uma que é multinacional e outra que é um grupo nacional vigoroso. Essas empresas prestam serviços para instituições financeiras e para empresas de telecomunicação. E é importante salientar que toda essa experiência, especialmente para a força de trabalho, vai ter consequências positivas, né, para o futuro da nossa força de trabalho, porque existe um processo de qualificação embutido nesse processo de atendimento ao público. Portanto, nós poderemos ter no futuro, e já estamos planejando isso, novos desdobramentos, né, desse polo de call center na cidade de Teresina. Prefeito, o senhor iniciou aí uma campanha de conscientização, né, de mutirão contra o Aedes aegypti, que a gente já sabia, transmite a dengue. Recentemente soubemos, ele traz também o chikungunya, mas pior ainda, ele traz o vírus Zika, que é responsável por contaminar os bebês os bebês, uma vez contaminados com a mãe gestante, trazem a microcefalia, que é a redução do tamanho cerebral das crianças, e a gente pode ter uma geração de pessoas com o desenvolvimento comprometido por causa disso. O senhor está trabalhando, claro que não depende só da prefeitura, é o governo do estado, é o governo federal e é também o cidadão. O senhor tem percebido esse engajamento? O senhor acha que nós percebemos o tamanho da encrenca que é esse mosquito, prefeito? É importante que nós possamos fazer essa percepção. Pouco a pouco a população está tomando consciência dos grandes perigos, dos novos perigos e de perigos desconhecidos que esse vírus traz. Ao longo do tempo, a população brasileira, de alguma forma, ela conseguiu um modo de convivência com o mosquito da dengue ao longo de todo esse período. Ou seja, a dengue, ela existia, poderia até ter alguns poucos casos fatais, mas ela não provocava uma reação tão forte como está provocando a Zika. Por que disso? Porque
a Zika ela está trazendo uma ameaça para todas as nossas gerações futuras. Esse vírus é um vírus completamente desconhecido, ele apareceu na África, em Uganda. A primeira grande epidemia desse vírus foi na Polinésia Francesa, lá no Oceano Pacífico. É um país, na realidade, é uma unidade extremamente pequena e, portanto, não teve todas as consequências que essa infestação do vírus pode gerar. Então, o Brasil está vivendo essa crise que é nova, essa epidemia que é nova. Nunca se teve uma epidemia de Zika num país da dimensão do Brasil. Uhum. E essa epidemia chegou no ano passado, supõe-se que com a Copa do Mundo. O entendimento inicial era de que era algo parecido com a dengue e que, portanto, não e até os efeitos físicos eram menores que a dengue, né? Exatamente. Mas esse ano já foi comprovado por estudiosos brasileiros lá em Pernambuco essa ligação entre o vírus da Zika com a microcefalia. Em todo o Nordeste e já em vários estados fora do Nordeste, já existem casos concretos de microcefalia, inclusive no estado do Piauí. Então, nós temos também na cidade de Teresina um crescimento atípico da quantidade de microcefalia. Portanto, é um momento muito crítico para todos nós. O que está em jogo é o futuro das próximas gerações, são as nossas crianças. E é fundamental que nós possamos entender que o jogo mudou, as regras do jogo mudaram. O risco que está posto agora é completamente diferente do passado. E isso exige de todos nós, poder público, municipal, estadual e federal, assim como também das comunidades como um todo, da sociedade como um todo, um olhar completamente diferente, um pensamento completamente diferente, assim como também uma ação completamente diferente em relação ao mosquito Aedes aegypti. O que é que nós estamos fazendo? Existe um planejamento nacional, existe um planejamento estadual e nós estamos fazendo, já elaboramos um plano municipal. Esse plano prevê a adoção de medidas anteriores de forma mais intensa, assim como também a adoção de novas medidas. Essa semana passada, no dia de sábado, nós fomos para a faxina do sábado, o sábado da faxina, que é basicamente naquelas comunidades que têm maior índice de infestação de mosquitos, nós estamos fazendo essa verdadeira varredura, junto com os nossos agentes de endemia, com aqueles que fazem a capina, a varrição nas comunidades. E chamando também todas as residências comunitárias, todas as comunidades para participarem. Nesse sábado fizemos, foi um verdadeiro sucesso na Santa Maria da Codipe, fizemos nos Morros, fizemos lá no Santa Cruz e fizemos também lá no Parque Ideal, na região do Grande Disseu. Nesse próximo sábado vamos também em novos 4 bairros, na Zona Sul vai ser o Lourival Parente, na região do Grande Disseu vai ser no Disseu 1, assim também vamos estar na Zona Norte e na Zona Leste. E é importante chamar todos para participarem desse processo. Igrejas estão se incorporando, colégios estão se incorporando, lideranças comunitárias estão chamando suas comunidades para fazer com o poder público, sem poder público, mas enfim, dar a sua parte, dar a sua colaboração. Além disso, nessa segunda-feira nós tivemos lá no segundo BEC, fazendo já uma palestra e qualificando, são cerca de 150 homens do efetivo daquela guarnição que vão estar se engajando junto com os nossos agentes de endemia para fazer essa varrição em toda a cidade de Teresina, para buscar não apenas diagnosticar os pontos focais, mas efetivamente fazer a limpeza para que nós possamos combater efetivamente o vírus da Zika. O que é importante nesse momento? Veja só, a epidemia ela aparece, ela chega ao seu ponto máximo após o período da chuva. Ou seja, nós temos muitas chuvas no mês de abril, é o nosso pico de chuva. Portanto, o mês de maio vai ser o pico tanto de Zika quanto de dengue, quanto de chikungunya. Então é necessário que nós possamos nos antecipar ao inverno e cada um no seu imóvel, cada um na sua casa, no seu terreno, fazer a sua varredura. No sábado. Sábado é um dia que nós temos algum tempo livre. Então, o sábado vamos dedicar 10, 15 minutos para ir no quintal, checar que vasilhas existem que estão voltadas para cima, que podem receber água e conter a lavra, os ovos do mosquito. Onde está? Quer dizer, aquela tampa de Coca-Cola, aquele casco de cerveja,
Quer dizer, aquela vasilha que ficou solta pneu velho, no jardim, em cima do teto. Então, é necessário que cada um de nós possa fazer a sua parte. Nós estamos, portanto, fazendo essa conclamação para a população, especialmente para dedicar uma parte do seu sábado para dar essa contribuição. Repito, o que está em jogo não mais é a febre, a moleza que a dengue trazia. O que está em jogo é a geração dos novos teresinenses, a geração dos novos piauienses, dos novos brasileiros. O que está acontecendo, por exemplo, em Pernambuco é uma coisa absolutamente lamentável, uma coisa muito complicada. Mais de 500 crianças nascendo com microcefalia. Essas crianças terão todo o seu futuro comprometido. Então é necessário que nós possamos ter uma postura completamente diferente do que nós tínhamos no passado. E além dessas atitudes, o Ministério da Saúde está também tomando algumas ações, o Governo do Estado também, e nós vamos ter um conjunto de ações que vão ser desenvolvidas ao longo dos próximos meses, especialmente antes do inverno chegar, para que nós possamos ter um bom desempenho e proteger as gerações futuras. Prefeito, 2015 tem sido um ano complicado na economia. O senhor tem feito relatos, declarações, apontando dificuldades financeiras da Prefeitura. Agora, afinal, qual o real impacto dessa crise no cofre da Prefeitura, na receita da Prefeitura, que pode ou não comprometer ações importantes para a cidade de Teresina? Bem, eu acredito que o pior já passou. Eu sou um otimista e acredito que o ano de 2016 vai ser muito melhor que o ano de 2015. O ano de 2015 foi um ano de muita recessão. Tivemos um crescimento do PIB negativo em mais de 3%. Isso já teve repercussões brutais sobre a qualidade de vida, sobre a vida das pessoas no Brasil como um todo. Mais de 1 milhão de trabalhadores perderam seus empregos, nós tivemos fechamento de fábricas, fechamento de projetos, falência de empresas, nós tivemos a redução do repasse de recursos de arrecadação tributária para os entes públicos, União, Estados e municípios. Só para você ter ideia, Teresina perdeu 76 milhões de receitas que eram previstas para entrar esse ano. E, obviamente, que durante todo esse processo nós temos que ou postergar o início de obras ou tocar as obras já existentes de uma forma mais lenta. E também Teresina sofreu, é importante também salientar, um retardamento, né, da chegada dos recursos que haviam sido conveniados com o governo federal. Nós esperamos que o ano de 2016 esteja bem melhor. Apesar de todas as adversidades, é necessário que nós possamos manter a nossa crença naquilo que virá. Ano difícil, de muita luta, avançamos, fizemos uma entrega significativa de obras, apesar de todas essas adversidades. Somente na área de unidades básicas de saúde já entregamos 16 novas unidades básicas, 9 unidades básicas completamente reformadas e ampliadas. Fizemos a entrega da UPA do Renascença, do novo Hospital do Monte Castelo, e tem um conjunto de outras obras que estão sendo tocadas. Na área da educação também nós tivemos a alegria de entregar 8 novas escolas municipais para a comunidade, já passamos de mais de 100 salas de aulas entregues, estamos fazendo muito asfalto, estamos chegando agora nessa nova administração a quase que 3 milhões de metros quadrados de asfalto, estamos avançando também junto às comunidades, fazendo as obras do orçamento popular, enfim, é necessário dizer que apesar das adversidades a Prefeitura não parou, a Prefeitura foi em frente, dando testemunho, né, de trabalho, especialmente de solidariedade em relação a quem mais precisa. E esperamos que no próximo ano a economia reaja. Eu sou um otimista e acredito que a mudança no comando econômico foi importante. É boa essa mudança? Nelson Barbosa é boa? O senhor acha que vai ser bom? Eu entendo que sim. Veja só, a política econômica adotada pelo ministro Levi, ela claramente não estava coerente, né, com a postura do Palácio do Planalto, ou seja, havia um descompasso. Havia um descompasso e isso fazia com que a política adotada pelo ministro não apenas não avançasse, não pudesse implementar as ações que ele defendia, como também fazer com que o mercado e toda a sociedade olhassem para o ministro e não acreditassem nas perspectivas que ele trazia para a economia. Como se ele não fosse chancelado pela presidência. Correto. Veja só. Agora, prefeito, tudo isso que a gente está falando, a economia, claro que há crise, a economia, tudo, mas muita gente defende, eu não sei se o senhor pensa assim, que o motor da crise econômica é a crise política. Fica Dilma, sai Dilma, impeachment, Eduardo Cunha. Então, por exemplo, o doutor Delfim disse isso, Delfim Neto. Enquanto não resolver o nó aqui da política, a economia vai ficar engessada. O senhor acha isso? E dois,
a solução da crise é o impeachment? Eu entendo que essa crise, ela tem um componente político, sim, mas não é somente a política que está gerando essa crise. Qual o problema da política? É porque a política não permite que as ações necessárias venham a ser tomadas. Portanto, a política, de certa forma, imobiliza a reação do governo federal. Agora, existem outras ações do governo federal que dependem de todo aquilo que está tramitando no governo, no Congresso Nacional. Então, é importante que nós possamos entender um pouco a origem dessa crise. Ela, em primeiro lugar, é uma crise que está muito acima daquilo que é esperado. Só para você ter uma ideia, a última vez que o Brasil teve a perspectiva o crescimento do PIB negativo por 2 anos seguidos foi em 1931. Só para entender como estamos longe de lá, meu pai não era nascido. Meu pai não era nascido. Foi na crise que aconteceu na economia mundial. Na América, nos Estados Unidos. Exatamente, foi um crash da Bolsa de Nova York em 29. Foi a grande depressão mundial. A grande crise do capitalismo durante todo o século XX. E aqui no Brasil nós sofremos a crise. Nós estamos vivendo algo parecido. O crash que os americanos viveram em 30. Na época, o Brasil era um grande exportador de café, fazia 60%, 70% da pauta de exportação brasileira, e o preço do café caiu para 25% do que era, despencou. A crise foi tão grande interna entre os produtores e comerciantes de café que o governo federal teve que comprar café, botar fogo para poder tentar manter o nível de emprego, o nível de atividade do setor cafeiro e comercial paulista daquela época. Nós estamos vivendo hoje, sem nenhum crash na Bolsa de Nova York, uma crise na mesma intensidade. Não faz sentido. Olha, nós tínhamos uma economia que vinha crescendo e perdeu seu pico nos últimos anos, que é absolutamente normal. Mas não era para tudo isso, né? Não era para tudo isso. Tem alguns componentes que vêm a calhar. Primeiro, a questão política. É um componente a mais. Segundo, tem um outro componente que poucas pessoas comentam. Mas nós temos hoje, por conta da Operação Lava Jato, um setor está desmobilizado da economia brasileira que está completamente paralisado. Então, você chega em Pernambuco, no Complexo Suape, todas as empresas começando a fechar ou já estão parcialmente fechadas. Então, desemprego generalizado. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Aqui mesmo, no Maranhão, nós tínhamos uma perspectiva de construção de uma refinaria. Investiram R$1 bilhão e fecharam o projeto. Então, a moral da história, nós temos um setor completamente paralisado. Isso tem efeito multiplicadores por toda a economia. O prefeito é apaixonado por administração, o prefeito é apaixonado por Teresina, ele é apaixonado por economia. Se ele for falar, explicar para nós aqui, nós vamos longe. Mas eu sou otimista. E tem também as commodities, né? O petróleo, o minério de ferro, tudo caiu e as nossas empresas ruins. Mas aí eu quero saber aqui o seguinte, o senhor é a favor ou contra o impeachment? Bem, então eu acho que a entrada do novo ministro, só para fechar a raciocínio anterior, ela vai fazer com que nós possamos enfrentar de forma mais forte a recessão que está posta. Então, esse é o seu otimismo? Acredito que não vai ter uma prioridade tão grande de combate à inflação e a prioridade vai ser o combate à recessão. Tá certo. A continuidade do Levy, eu acho que seria danosa para a própria economia, porque eu acho que nós teríamos fazer mais 2 anos, na visão dele, teria mais 2 anos de combate à inflação, e nós vamos passar 2, 3 anos numa depressão completa absoluta, comprometendo até o funcionamento, né, não apenas das empresas, mas do próprio setor público. Olha, só para você ter uma ideia, hoje, dos 5.500 municípios do Brasil, 2/3 não pagaram o 13º. Hoje. 4 grandes estados brasileiros, destaque aí para Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, parcelaram o 13º. Isso nós estamos falando apenas no primeiro ano da crise. Se essa crise continuar na mesma intensidade até o ano que vem, onde é que vai? Diga, Elivaldo. Generalizado. Então nós vamos ter Elivaldo quer lhe perguntar. Eu quero que ele responda a sua pergunta. Então, o que é que nós do impeachment. Então, em relação ao ansioso para ouvir essa resposta. Duas coisas que eu acho importante esclarecer. Em primeiro lugar, eu acho que o impeachment não é golpe. O impeachment é uma instituição prevista na Constituição Federal e já foi utilizado no passado. Basta falar do caso do Collor. O segundo ponto que eu acho importante, na minha percepção pessoal, não existe questões objetivas, provas concretas do envolvimento da presidente nas questões do Lava Jato. Não existe. É importante deixar isso claro, é meu entendimento. Pode ser que até que apareça ao longo do processo.
Segundo ponto importante, eu acredito que as tais pedaladas fiscais são um erro, são irregularidades, mas eu acredito que elas não podem dar sustentação ao impeachment. Por quê? Na justiça tem que haver uma ponderação entre o crime e o castigo, entre o erro, né, e a penalidade. A dosimetria da pena. Exato. Acho que essa palavra acho que você está com uma formação jurídica bem sólida, cara. A dosimetria da pena, acho que você escolheu bem, né? E, além disso, eu tenho muita preocupação em relação à possibilidade do impeachment. Por quê? Porque pode nos levar a uma instabilidade institucional. Olhar os 515 anos da história do Brasil é perceber que a democracia, funcionamento do Estado Democrático de Direito, funcionamento das nossas instituições democráticas, é uma coisa muito recente na nossa história. É uma coisa muito frágil. Nós só temos a democracia... o mais longo período democrático da nossa história é de 88 para cá. E nós não estamos completamente vacinados contra os inimigos da democracia. Então, um processo de impeachment é um processo muito doloroso e pode ter consequências ruins para a nossa segurança democrática no futuro. Então, é importante, olha só, nós não podemos confundir. Um governante ter uma baixa aprovação não é motivo para se tirar o governante. Todo o processo democrático é baseado em quê? Baseado na legitimidade do voto popular. Os motivos para se tirar um governante são bem específicos e são muito poderosos, porque só devem ser utilizados em casos extremos, como aconteceu, por exemplo, em relação ao governo Collor. Então, até o momento, eu não me convenci de que existe uma ligação pessoal, tem provas cabais no envolvimento da presidente Dilma. Então, aliás, não é apenas minha opinião do PSDB. O próprio governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já declarou isso. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já declarou isso. Mas, apesar dessas opiniões, quer dizer, nós somos minoria no PSDB. O PSDB, como partido, já se definiu por impeachment. A minha opinião pessoal não é essa. E isso não é só o Firmino. O Firmino está dissidente do PSDB. Não, eu tenho companheiros dessa tese, como ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um tucano insuspeito. E assim como o governador do maior estado do Brasil, o Geraldo Alckmin, também declarou a mesma coisa. Então, eu acho que o PSDB no Congresso, ele tem adotado uma postura um pouco diferente da nossa história. Então, o PSDB está com uma postura muito, eu diria, muito, para usar um termo belicosa. É muito palanqueiro, muito belicoso. Então, que, na realidade, o PSDB sempre teve um compromisso maior com o Brasil do que com o discurso fácil, do que com a demagogia. Sempre, essa é a nossa história. E, às vezes, nós somos impopulares por conta disso. Então, não adianta buscar a popularidade fácil e falar a verdade, o que você acredita. Por exemplo, o PSDB votou contra aquela história do fator previdenciário. Nossa, foi o PSDB que criou. Então, como é que a bancada do PSDB tem uma postura incoerente com isso para agradar o eleitorado? Vamos discutir com seriedade a questão previdenciária para saber se tem possibilidade ou não. Só depois da discussão séria que você pode se posicionar e se reverter sua posição. Agora, não pode adotar uma posição demagógica apenas para buscar escapar do dia a dia e tal. Não, isso na verdade descaracteriza o partido e a sua identidade. Então, é necessário, essa é uma posição minha, e eu defendo, sou do Executivo Nacional, e defendo isso de forma reiterada. Às vezes posso até ser mal compreendido. É necessário que nós possamos ter uma coerência com a nossa história. Tem linha de conduta. E não ficar todo dia mudando de oposição para agradar. Por exemplo, em relação ao Congresso Nacional, de repente estão apoiando o Eduardo Cunha, depois não estão apoiando o Eduardo Cunha. Poxa, mas também tinha que ter uma postura única ao longo de todo ano, e não ficar ao sabor do que vem, do que vai, e do que agrada de imediato. Nós temos que agradar o nosso compromisso com o Brasil, porque nós entendemos que essas linhas gerais de ação, elas são, hoje, amanhã e depois, aquelas que gerarão melhores resultados para a população, para o povo brasileiro. Acho que tem que ter coragem de falar e de dizer aquilo que acredita, né? Prefeito, essa semana o senhor revelou que começa a tratar a reeleição agora em janeiro. Estamos pertinho aí, estamos batendo as portas do mês de janeiro. Eu queria saber do senhor, por onde o senhor pretende começar a tratar a reeleição? Nós vamos começar dialogando, né, com todos os partidos que compõem a nossa base de sustentação, e vamos também conversar com todos os outros partidos, né, do nosso ciclo
nosso ciclo político da cidade de Teresina. Vamos buscar todo mundo para conversar e para construir, né, não apenas uma base de sustentação vigorosa para o próximo ano, mas também uma base que tenha coerência, né, e que tenha compromisso com aquelas ideias que nós defendemos, né. Nós temos uma administração que tem um planejamento em cada uma das áreas, nós temos testemunhos daquilo que nós acreditamos fazer. Esse planejamento ele está em curso e novas coisas precisam ser engatilhadas para melhorar a vida da cidade. Que é necessário que as pessoas que estejam junto conosco, que os partidos que estejam junto conosco, acreditem nesse projeto. O PMDB já está certo? Fundamental. PMDB já está certo? Nós temos conversado muito com vários partidos, inclusive com o PMDB. Nosso desejo é, de fato, contar com o PMDB no nosso palanque, mas tem ainda muita conversa pela frente. Nossa. Olha o PMDB aí, né? Está no ar, não? Agora voltou. É porque deu problema de energia aqui, uma novidade. Uma novidade. Tivemos um pique de energia, viu, prefeito? São dois pontos críticos da nossa cidade hoje. Água e energia. A questão da água e da energia. E eu acho que são dois pontos que são frutos, consequência de um modelo que precisa ser repensado, né? E que nós esperamos que esse modelo possa ser repensado nos próximos meses. Inclusive, o próprio governo do Estado já se propõe a fazer essa reversão. Um modelo baseado nas empresas estatais e estaduais, como a CEPISA e a GESPISA. E olha que é uma estadual até federal. Foi iniciado esse modelo de empresa estatal, foi iniciado na época do Chagas Rodrigues. Eu não era nascido ainda, então é um modelo antigo que foi importante em determinado momento. Importante dizer, a GESPISA foi importante em determinado momento, a nossa história foi um grande serviço, a CEPISA fez muita coisa. Mas, moço, o que está acontecendo recentemente não faz sentido. O modelo exauriu. Morreu o modelo. Então é necessário que nós tenhamos novas alternativas. Nós temos pressionado o governo do Estado em relação à água e esgoto. O governador Wilson Martins busca uma alternativa e agora o governador Wellington está buscando alternativa. Então, havendo essa disposição do governo, nós achamos que tem várias alternativas, mas enfim, vamos dar esse crédito de confiança no governo do Estado para que ele possa fazer as mudanças necessárias nos próximos meses. O pique de energia ajudou o prefeito a escapar do negócio aí do PMDB. Em relação à questão da energia, é importante salientar que está sendo debatido nesse momento, nesse final de ano, justamente o destino dessas 9 companhias estaduais que estão sendo gerenciadas. Inclusive a nossa. Inclusive a nossa. E é importante que o Piauí esteja participando desse debate, porque vai ser definido, né, esse novo modelo. E é importante que a gente saiba o que está acontecendo. Para onde é que a gente vai? Para garantir que a gente vai ter a melhora qualitativa na nossa energia. Vamos para o povo aí, que o prefeito pulou da política. Vamos falar de política? Vai, Eli, povo. Vamos atender o povo aí nesse finalzinho, prefeito. São muitas perguntas, prefeito. Tentar resumir aqui ao máximo para facilitar. Os telespectadores querem saber sobre a questão de mobilidade urbana para a capital, sobre a guarda municipal, se vamos ter ônibus com ar-condicionado em 2016 em Teresina, e Lindolfo Monteiro e as intervenções no trânsito, se já finalizaram. Olha, então vamos lá, de um por um aí. O primeiro... Mobilidade urbana. Mobilidade. A mobilidade urbana é hoje a grande questão da cidade de Teresina. É uma questão que apareceu nos últimos anos, fruto do nosso crescimento econômico. Eu digo até que ela é uma das dores do crescimento econômico. Basicamente, que as pessoas tiveram mais acesso a financiamento e tiveram mais renda para fazer compra de veículos, motocicletas e veículos e carros. Então, nós temos um problema seríssimo. E qual o nosso desafio? No curto prazo, nós temos que, a mesma malha viária que existe, nós temos que otimizá-la, fazê-la funcionar melhor. E é exatamente por isso que intervenções no trânsito são pontualmente feitas. Nós já fizemos várias, vamos continuar a fazer. Então, já contempla outra pergunta. Ainda as intervenções no trânsito vão continuar? Vão continuar e são várias. Agora mesmo nós estamos fazendo uma mudança lá, embaixo do viaduto que liga o Bela Vista para o Morá. Está tendo alguns problemas de calibragem, mas eu não tenho a menor dúvida que no final as pessoas vão perceber que a mudança veio para melhorar. Além disso, nós temos que fazer, além dessas questões pontuais, nós temos que fazer questões mais estruturais. E é para isso que nós estamos trabalhando. Executar o Plano Diretor de Transporte Urbano, elaborado em 2009, que prevê um conjunto significativo de obras. E essas obras vão reformatar a nossa mobilidade urbana, o nosso transporte coletivo. E o negócio do ar-condicionado em ônibus? O ar-condicionado está previsto no plano. Estão perguntando se vai ter o ano que vem. Exato. Então, o ar-condicionado está previsto no plano para ser implementado nas linhas troncais, aquelas linhas que vão sair do centro para os terminais de integração e dos terminais de integração para o centro. Então,
as viagens que irão para o centro, elas passarão necessariamente por ônibus com ar-condicionado. E esses ônibus vão correr nos corredores exclusivos de ônibus. O primeiro corredor que está sendo feito é justamente, já começou, é o da Miguel Rosa. E nós já estamos construindo 5 terminais de integração, e os 2 mais avançados são o LAU da usina Livramento, assim como também o do Bela Vista. Para fechar a Guarda Municipal. Guarda Municipal já foi feito o processo de concurso, né? Já foi feita a sua primeira fase e nós esperamos a conclusão desse processo para fazer a sua implementação. Vai começar a partir, acredito eu, do mês de março. Março é um mês crucial para a Guarda Municipal. Então nós vamos ter novidades. Agora é importante também que nós possamos debater muito o papel da Guarda Municipal. Mais uma vez, a Guarda Municipal ela não é responsável por segurança. Segurança pública é responsabilidade do Estado. A preventiva, a ostensiva através da Polícia Militar e a investigativa através da Polícia Civil. A Guarda Municipal, apesar desse título, é responsável pela segurança do patrimônio público, quer seja dos prédios ou quer seja do patrimônio público de uso comum do povo. Então, o efeito positivo sobre a segurança é de forma indireta. Por quê? Com a Guarda Municipal, nós vamos dar o quê? Melhor segurança aos nossos prédios, melhor segurança às nossas praças, aos nossos jogadores públicos. Isso tem um efeito indireto sobre a segurança, mas não é a Prefeitura assumindo o papel de segurança pública. Obrigado, prefeito, pela presença aqui com a gente hoje. Uma alegria estar aqui com vocês. Um grande abraço para a população de Teresina, Feliz Natal. Que o ano de 2016 seja um ano de muita alegria, de muitas vitórias para todos nós, que nós possamos realizar nossos sonhos, né? E que esse Natal sirva para que a gente possa renovar nossa fé, nossa esperança naquilo que virá.